as queimadas, em especial ali na região do Pantanal. A gente vai reunir a nossa equipe de reportagem, a gente está com o repórter, para quem nos acompanha também nas plataformas digitais, com um vídeo. A gente vai também para o centro-oeste do país, tem informação chegando com o Marcos Cipriano, e também na capital federal, para falar sobre esse mesmo assunto, o João Pedro Melo. A gente começa então com as informações de momento com relação à Força Nacional. Havia também a expectativa de choveu, será, na região do Pantanal? Como é que essa chuva acabou influenciando ou não na queimada? Então eu chamo primeiro o Marcos Cipriano, diretamente do centro-oeste do país. Boa tarde para você, Marcos. Boa tarde. O governador Mauro Mendes, governador do Mato Grosso, ele formaliza hoje ao Ministério da Justiça e Segurança Pública o pedido de envio da Força Nacional para combate das queimadas no Pantanal e em outras regiões do estado. Segundo o governador, a União já sinalizou favoravelmente a este pedido. Eu falei com o ministro da Justiça no sábado e nós estamos agora, hoje, com esse pedido, aguardando que a gente possa ter um reforço humano de pessoas para nos ajudar, porque também o combate ele tem que ser feito por profissionais habilitados, o corpo de bombeiro, brigadistas, porque senão você coloca em risco, inclusive, alguns voluntários que tentam se apresentar. Em alguns casos é possível aceitar esses voluntários, mas é necessário que tenha profissionais que dominem a técnica, que tenham capacidade. Além dos brigadistas, já atuam na região do Pantanal mato-grossense militares do Exército, também integrantes do Corpo de Bombeiros de outros estados, como é o caso do Paraná. A ideia do governo estadual é colocar na linha de frente do combate ao fogo pessoas mais habilitadas, com maior capacidade técnica. Daí o pedido de envio da Força Nacional e essa sinalização do governo federal. Sobre as chuvas, no fim de semana, no sábado, houve uma chuva na região do Pantanal, mas mesmo assim não foi uma chuva com grande intensidade, as precipitações para apagar as chamas. Houve um aumento da umidade. Isso já é uma boa notícia. E a diferença em relação ao quadro anterior, que houve uma redução de cerca de 20% dos focos de incêndio. Hoje a situação está menos complicada. E a ideia dessa articulação, dessa força aí nacional, contando com a presença também aí de militares do Exército, de brigadistas do Corpo de Bombeiros de outros estados, é concentrar agora em pontos em que não houve registro de chuvas e os incêndios ainda continuam, que é o caso, por exemplo, da região ali de Corumbá. Mas no todo a situação é bem melhor do que estava, já há uma sinalização. Se as chuvas se intensificarem nos próximos dias, aí haverá uma nova adequação e, é claro, pode inclusive haver uma desmobilização das forças, mas o momento ainda é de apreensão em relação aos focos de incêndio na região. Muito bem, o Cipriano continua com a gente aqui na tela. Vamos a Brasília agora, porque tem informação importante a respeito desse mesmo assunto. Audiência pública para debater o funcionamento do Fundo Nacional sobre a mudança do clima no STF. Conta mais pra gente, João Pedro Melo. Pois é, a audiência que ocorreu hoje de manhã, capitaneada aí pelo ministro Luiz Roberto Barroso, né? Essa tratou exatamente sobre a questão do Fundo do Clima e também a alocação de recursos e a situação das políticas públicas em matéria ambiental aqui no Brasil. Bom, como a gente falou, esse encontro foi conduzido pelo ministro Luiz Roberto Barroso, teve a participação de outras autoridades, como o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, também o general Heleno e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Na abertura desse encontro, Luiz Roberto Barroso afirmou que o ceticismo de uma parte da sociedade e o egoísmo são fatores que dificultam e muito as ações aí de combate, principalmente a questão do aquecimento global. Há, na minha visão, dois problemas que afetam as soluções que eu considero necessárias e às vezes urgentes para os problemas ambientais, especialmente os que estão associados à mudança climática. Em primeiro lugar, uma mistura de ceticismo com desconhecimento, apesar de a grande maioria dos cientistas afirmarem peremptoriamente que este é um grande problema e que ele vem se agravando.
Pois é, durante esse evento, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, destacou o seguinte, que quem está aí nos cargos públicos não tem a opção de negligenciar a preservação do meio ambiente. Ele ressaltou que essa preservação não é uma questão de disputa política, mas que é assegurada pela Constituição. O compromisso com o meio ambiente saudável não se encontra no campo da disputa política. Esse compromisso foi firmado pelos constituintes há mais de 30 anos. Ele é um dever incontornável de todos os agentes públicos que, ao assumirem seus mandatos ou cargos, juraram cumprir a Constituição. Rodrigo Maia participou desse evento por meio de videoconferência, ele que continua cumprindo isolamento por conta da contaminação com relação à Covid-19, mas ele aproveitou para fazer críticas também aí à gestão dos recursos. No ano passado, a dotação orçamentária ficou dentro da média anual, 359 milhões de reais, mas a execução efetiva desses recursos, ou seja, o gasto deles, ficou próximo a zero, isso segundo Rodrigo Maia. O fundo foi criado em 2009 e tem a finalidade de garantir aí recursos para projetos e estudos que tenham como objetivo a diminuição dos efeitos de mudanças climáticas. Existe a previsão de que essa audiência pública continue nessa terça-feira e está prevista, inclusive, para o mesmo horário em que o presidente Jair Bolsonaro discursa na abertura lá da Assembleia da ONU. Com relação às chuvas no centro-oeste, aqui na capital do país, nesse momento temos chuvas torrenciais. Depois de 119 dias, voltou a chover aqui na capital do país, chovendo muito, temperatura na casa dos 23 graus agora.